presidente Jair Bolsonaro compartilhou pelas redes sociais um vídeo com trechos de uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, em que o ministro desmonta as narrativas da velha imprensa e seus especialistas sobre um suposto populismo fiscal. Bolsonaro disse: ministro Paulo Guedes, não prestem atenção em narrativas, prestem atenção nos fatos. No vídeo, o ministro Paulo Guedes diz: passaram o ano inteiro dizendo populismo fiscal, populismo fiscal. Chegou no fim do ano, o primeiro superávit desde 2013. Cadê o populismo fiscal? Onde é que está o populismo fiscal de um governo que, pela primeira vez desde 2013, gera um superávit? Então, não acreditem nas narrativas, olhem para os fatos. É o barulho da política que está infernal, porque a democracia brasileira é vibrante. É polarizada no momento, vamos superar isso um dia. Não prestem atenção nas narrativas, prestem atenção nos fatos. Crescimento econômico subindo, inflação descendo, desemprego descendo, investimentos aumentando. Esses são os fatos. Então, graças à nossa administração, as estatais que davam um prejuízo de 40 bilhões por ano passaram a dar um lucro de 188 bilhões por ano. São 228 bilhões a mais. Então, se você tem esses recursos, vamos pegar parte dos dividendos que são nossos do governo e vamos transferir para os mais pobres. O superávit do governo será mantido. Tivemos superávit ano passado, vamos ter superávit de novo esse ano. Então, está tudo dentro da responsabilidade fiscal. O presidente também compartilhou um vídeo em que o apresentador Emílio Surita lê trechos de manchetes da velha imprensa para mostrar que a cada fato positivo relacionado ao governo Bolsonaro, os jornalistas acrescentam um mas. Bolsonaro disse: com saudades do ladrão e disposto a jogar fora sua própria liberdade em troca do que todos sabem, parte da imprensa tornou-se incapaz de divulgar avanços do Brasil sem minimizá-los. Apesar dessa lamentável postura, seguiremos defendendo a sua liberdade e independência. Há poucos dias, Bolsonaro respondeu ao publicitário Antônio Tabet, que tentou fazer uma piada dizendo: Data Tabet, 98% dos cornos que defendem Bolsonaro no Twitter têm foto de perfil cafona com óculos escuros dentro do carro. Bolsonaro disse: boa piada, Tablet. Falando em carro, publicamos nosso decreto que reduz o IPI, imposto, sobre mais de 4 mil itens, incluindo automóveis. O bom dessa medida é que ela não contempla apenas aqueles que você diz me apoiarem, mas a todos, inclusive os cornos com a sua ideologia. No caso dos carros, a redução foi ampliada de 18% o ato anterior para 24,75%. A medida contempla ainda itens como motos, bikes, TVs, celulares, computadores, etc. Até tablets terão redução. Não se ofenda e nem ache que estou tentando te diminuir. Não é nada pessoal. Além disso, muitas outras medidas promovidas nos últimos anos levaram alívio para homens e mulheres que dirigem, independente de suas situações amorosas. A validade da CNH, por exemplo, passou de 5 para 10 anos, economizando o precioso tempo, a energia e o dinheiro das pessoas. Com essas ações, por exemplo, hoje é possível negociar um veículo diretamente pelo celular, sem burocracias de cartórios que tanto atrapalham a vida dos brasileiros. Ficou mais simples do que a reunião da sua turma para fazer uma piada que não ofenda ninguém a não ser cristãos. Também poderia citar a isenção de pedágios para motos ou o zeramento dos impostos federais sobre combustíveis e a histórica redução dos ICMS estaduais, que colocaram o preço da gasolina abaixo da média de 167 países. Mas como você já está paquerando o ladrão, um forte abraço.
A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 13 meses, toda a nossa renda é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Lembre-se disso, o sistema de preços é um sistema de informação. Nós só vamos... O que aconteceu primeiro com o Covid e depois com a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia, foi um mergulho no futuro acelerado. Nós fizemos um mergulho acelerado no futuro, porque vai haver a transição energética. Já se nós dermos subsídio para esses preços de gasolina, por exemplo, nós estamos, na verdade... impedindo a transição. Quando o preço sobe, ele é um sistema de informação. O preço está subindo, está dizendo, olha, usem mais energia solar, usem mais energia eólica, usem mais gás natural, que é uma energia de transição. Não usem tanto o petróleo, porque o petróleo é um recurso exaurível. Ao longo do tempo, a tendência é que o preço relativo do petróleo suba, vá subindo. Isso são problemas de otimização dinâmica que nós fazemos nos primeiros anos de universidade, lá fora, de doutorado. Você faz programas de extração ótimos de recursos naturais. Você sabe que o recurso é exaurível, o preço vai subindo e você é empurrado em direções diferentes, em direção a energias diferentes que passam a ser eficientes economicamente. Enquanto que hoje não são. Então, se você mantiver o subsídio muito tempo, o que acontece? Você, na verdade, retarda a transição energética. Você está subsidiando a economia cinza, em vez da economia verde, a economia da poluição. Você está impedindo o mergulho do Brasil num futuro verde e digital. Então, essa é a diferença básica entre quem acredita no sistema de mercado e quem acredita em planejamento central, quem acha que pode controlar preço, etc. Então, você tem que ser muito cuidadoso.
Você tem que reconhecer a emergência, ajudar os mais frágeis, sem bloquear o sistema de preços. Sem bloquear o sistema de preços. Então você primeiro reduz os impostos, que aí você barateia, o combustível baixou, né? Estava R$8, como disse o senador Portinho, caiu para R$ 5,90, para R$ 6, sem distorcer o sistema de preços. Você simplesmente tirou os impostos. E depois você deu a transferência de renda para os mais frágeis, em vez de subsidiar. O subsídio é ruim. Eu falo um pouco à frente sobre isso. Então, eu acho que é merecida a transição da PEC Kamikaze para a PEC das bondades. A PEC atual de 40 bilhões é uma PEC das bondades. A PEC de 120, potencialmente chegando até 180 bi, era a PEC Kamikaze. É a PEC que explode a si mesma no tempo. Além de ser permanente. São subsídios à gasolina, o que é muito diferente de transferência de renda aos mais frágeis e redução de impostos, que é a forma tecnicamente correta. E as outras duas perguntas do senador Esperidião a mim, venda de refinarias. Isso foi uma orientação do CAD lá atrás exatamente para reduzir o poder de mercado. Isso, eu vou falar disso um pouco à frente de novo, porque foi perguntado também para o senador Jean Paul Prats, da mesma forma que PPI. Esses dois assuntos, PPI e venda de refinarias, eu trato logo à frente. Entro, então, nas observações do senador Jean Paul Prats, com quem eu tive o prazer de conhecer nessa reunião que nós tivemos na casa do senador, presidente do Senado Pacheco, onde conversávamos, justamente tentávamos estruturar esse acordo entre governadores e o governo federal, e realmente ele demonstrou conhecimento do setor, as perguntas são pertinentes, e eu vou começar pelo PPI. E essa perplexidade dele que faz todo sentido, quer dizer, se o PPI é um preço de mercado, ou seja, o preço internacional do Brent, que está a 100, vezes a taxa de câmbio, que está a 5, então é 500. Se o PPI é um preço de mercado, o que adianta eu vender refinaria se a Petrobras privada vai ter que acabar vendendo a preço de mercado no final? Esse aqui é justamente o enigma. Por que ter uma estatal para fazer algo que tem que ser vendido a preço de mercado? Ou seja, quando você vai para uma economia de mercado, puro sangue, por exemplo, a economia mais forte do mundo, a economia americana, ela trata esse tipo de produto, ou seja, commodity, que tem que ser vendido a preço de mercado, ela trata isso de uma forma simples. Se alguém descobre petróleo no quintal da sua casa, pode explorar. Vocês já viram várias vezes pequenos sítios onde tem aquele cavalo de pau antigo, são baldes, extraindo baldes, e a família vive daquilo, às vezes, a vida toda, extraindo petróleo. Eles exploram petróleo como nós fazemos com a soja. Quer dizer, toda a população, desde alguém que descobre petróleo no quintal, até as grandes empresas, as maiores, 35 maiores petroleiras do mundo estão trabalhando lá, nenhuma delas é estatal. É como se fosse a soja. Agora, você imagina se existisse a Soja-Brás. Ela tem o controle da plantação de soja, ela tem o controle da distribuição de soja e ela tem o controle do transporte de soja. Depois vender a soja pelo preço de mercado. É claro que o petróleo é diferente da soja. O petróleo é o combustível da economia cinza, da economia antiga, da industrialização, da revolução industrial, lá de trás. Nós estamos em transição energética para um novo mundo de hidrogênio verde, que vai ser construído em cima de energias mais baratas. E o Brasil é um país exemplar nisso. O Brasil já tem 15% de eólica e solar e vai dobrar. Nós vamos para 30% nos próximos 5 anos. É uma exigência. Isso me foi dito tanto na OCDE quanto em Washington, na reunião do G20, pelos ministros das Finanças das maiores economias do mundo. E principalmente por americanos e europeus, dizendo, olha, há uma exigência logística para os futuros investimentos. É o nearshore, tem que estar perto da gente. Não tem sentido nós termos semi-manufaturados, os semicondutores em Taiwan, e de repente tem um problema qualquer, como foi o Covid, param todos os portos do mundo, você desintegra as cadeias produtivas,
e nós não temos capacidade de reposição, seja do 5G, telecomunicações, chips em geral, até os automóveis, a indústria automobilística. Para tudo, porque a logística é desfavorável, está muito longe, locacionalmente. Então nós precisamos do nearshore, nós precisamos de parceiros tão próximos, ou seja, o Brasil. A coisa mais importante que está acontecendo no mundo hoje, como consequência tanto do Covid quanto da invasão da Ucrânia, é justamente a reconfiguração das cadeias produtivas globais. E o Brasil está super bem posicionado, porque o Brasil está aqui, é perto. Então o nearshore, quer dizer, o Brasil é quem está perto da Europa e dos Estados Unidos. Todo o reposicionamento das cadeias produtivas vai levar em consideração isso. Agora, não basta estar perto. A Rússia está perto da Europa, mas não é confiável à Europa. Então eles usam também a expressão do friendshoring. Não basta estar perto, tem que estar perto e tem que ser amigo, tem que ser uma liberal democracia. Tem que ser uma democracia liberal, uma economia de mercado com democracia. Instituições sólidas, confiáveis, geopoliticamente afinadas. Então esses requisitos de tem que estar perto e tem que ser amigo são requisitos que favorecem os investimentos para o reposicionamento das cadeias produtivas globais. E o Brasil está aí. É quem pode produzir hidrogênio verde, que é a energia do futuro, de forma mais barata. Por causa da eólica, por causa da solar. Até nos detalhes. Conversando com as empresas alemãs, com uma empresa dinamarquesa, Vestas, com os espanhóis, com a Iberdrola, todos eles dizem que o vento no Brasil é unidirecional e é ininterrupto. A 25 quilômetros da costa, você coloca aqueles coletores e eles têm um custo de manutenção muito baixo, comparados, por exemplo, ao Mar do Norte. Porque no Mar do Norte, aqueles coletores, eles têm que ser flexíveis e o custo de manutenção é muito caro, porque o vento se interrompe toda hora, muda de direção. Então eles têm um custo de manutenção muito caro. E no Brasil é barato. O vento é unidirecional e é ininterrupto, é fluente. Então há compromissos já de construir entre 10 e 50 Itaipus no Nordeste brasileiro. Eles consideram que é absolutamente factível nos próximos 5 anos. Então o Brasil é chave para a segurança energética do mundo ocidental e também para a segurança alimentar. Então, quando eu dei o exemplo da soja, mas o petróleo é importante, porque o petróleo, civilização ocidental roda no petróleo. Sim, mas o mundo se alimenta de soja. Então, os Estados Unidos tratam o petróleo como trataram a soja. Todo mundo planta, todo mundo colhe, todo mundo extrai petróleo, todo mundo compra, todo mundo vende, todo mundo refina. É um mercado livre. É nesse sentido que nós precisamos dessa competição. Então, essa venda de refinarias, que foi um acordo feito com o CAD lá atrás, é justamente para aumentar a competição, começar a atrair novos refinadores. E aí diz o senador Jean Paul Prats, com uma certa perplexidade, corretamente, mas o que adianta isso se no final tem que vender ao mesmo preço? A pergunta é pertinente. Para que ser estatal se no final tem que vender para o mesmo preço? É porque a segurança? Bom, por que não a segurança alimentar, então? Por que não a soja brasa? Porque o resultado é muito claro, você compara um com o outro. No caso da soja, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais, exporta para o mundo inteiro, tem bastante. Devia ser a mesma coisa no petróleo. Mas no petróleo a gente não consegue, porque é um fetiche, é uma idolatria, é uma psicologia, uma filosofia obsoletas. Aliás, a PDVSA, aqui do lado, logo ao norte, é um exemplo disso, de quanto custou esse fetiche para a Venezuela, que já foi a maior renda per capita do mundo, da América Latina, e hoje é o país mais miserável da América Latina, apesar da fuga de mais de 5 milhões de pessoas.
está lá com o monopólio do petróleo. O petróleo é todo deles. Só não tem petróleo, mas o petróleo é todo deles. Nós queremos fugir dessa situação. Isso é um retrocesso, isso é uma prisão, isso é um atraso, isso é uma visão equivocada do uso de recursos. E pior que equivocada, ambientalmente desastrosa. E por que o PPI virou essa vaca sagrada? E aí sim também endereço a pergunta do presidente Vanderlan Cardoso a respeito da justiça americana. O que aconteceu? Como a empresa foi realmente destruída por congelamento de preços, como foi a PDVSA lá em cima também, como quebraram a Petrobras, não foi só a Petrobras, quebraram a Eletrobras, quebraram a Petrobras, quer dizer, esse voluntarismo de controle de preços quebrou as empresas estatais. O principal efeito disso é o bloqueio da capacidade de investimento. É o bloqueio da capacidade de investimento. Então, naturalmente, quem entrou depois de um longo inverno de controle de preços, quem entrou depois foi para o outro extremo, para satisfazer os acionistas, para recompor a situação financeira, para recuperar a capacidade de investimento da empresa, colocou os reajustes a cada semana, reajustes semanais, foi para o outro extremo. Para nós vermos como é perverso esse outro extremo também. Um extremo, sentar em cima do preço, quebrar a empresa. O outro extremo, reajustar a cada 15 dias. Foi muito satisfatório para um monopólio verticalizado, em que 50%, 60% das empresas são realmente propriedade de investidores estrangeiros. Ficou muito bom para acelerar a recuperação financeira da empresa. Ela realmente reduziu o endividamento, ela estava tecnicamente próxima da falência, mas reduziu a vulnerabilidade financeira da empresa, com essa atualização de preços, garantindo a rentabilidade extraordinária de um monopólio verticalizado para acionistas privados, mas como o governo também estava lá, deixou acontecer esse outro caso, no outro limite extremo, reajustar a cada 15 dias, a cada 7 dias. E para nós observarmos como é precipitada essa política, hoje o petróleo está a 103, eu olhei para a tela ali um pouco antes. Era o preço do final de fevereiro. Quer dizer, nós passamos março, abril, maio, junho, tentamos entrando em julho, está no mesmo preço que estava. Agora, você imagina se nós tivéssemos feito um fundo de 180 bilhões, explodindo 2 vezes o teto, isso é 2 vezes o teto, dando esse subsídio, tudo isso, para ter gasolina barata, retardando a transição energética, impedindo os investimentos nos setores que são atraídos justamente pela liberdade de preço. Você imagina se a gente tivesse agora também criado esse fundo, que teria se revelado inútil, porque o preço está no mesmo preço que estava 4, 5 meses atrás. Aí você fala, mas podia ser um fundo, até explicar que esses 180 bilhões era para um fundo, todos os países criaram fundo de estabilização, criaram exatamente quando o preço subiu. Por isso que 5, 6, 7 anos depois, o fundo acabou, quebrou. Isso não é nada de novo, não tem nada de novo na economia. Todo mundo já viveu isso. O fundo retarda a velocidade de ajuste de preços, o fundo dá uma noção de controle de preços, que você pode segurar, porque tem um fundo para garantir o subsídio, se for um caso do subsídio. Quer dizer, então parece uma situação atraente, mas todos os países do mundo fizeram perder. Os americanos preferiram estoques reguladores. Nós já tentamos isso com o Tsunami, nós já tivemos muito estoque regulador aqui também. Então, a melhor solução tecnicamente é o seguinte: machucou o povo brasileiro? Nós aprendemos já. Existe uma coisa chamada renda básica, existem os programas de vale alimentação, existem os programas. Criemos
toda vez que uma emergência surgir, criemos uma camada de proteção. Já aprendemos, já sabemos, é transitório, enquanto durar o problema. Se durar muito tempo, você vai renovando essa camada e aí sim coloca um imposto compensatório permanente que financie essa camada de proteção também mais longeva. Então, eu quero agradecer muito o Congresso, porque o Congresso nos apoiou nessa concepção. O Congresso realmente nos apoiou, primeiro no PLP 11, depois no PLP 18, quer dizer, primeiro dando foco à redução dos impostos, ao compartilhamento desse excesso de arrecadação com a população brasileira durante a crise.